Olá! Mulher rápida. Adoro! Já vi, já disse, não, vou entrar, já dizer olá, pra dizer, tô aqui, cheguei. Boa noite. Boa noite, Gabi. E Gente, aí? venham certinho se vocês estão ouvindo direitinho, se a É, imagem tá boa. Eu até mudei de lugar aqui para a luz ficar melhor também. nossa, vou até colocar aqui. Tudo, Literalmente, né? tudo certo? Beleza. Gente, vamos começar então. Primeiramente, Gabi, gostaria muito de te agradecer pela Eu que presença. agradeço. Eu acho que o meu pessoal aqui, ele tem percebido, né? A gente anda mais próxima ultimamente e eu queria Aham, dizer que, assim, o PhD da Depre eu conheci, eu acho que foi mais ou menos na época em que eu comecei a doutoranda e eu fico aham. muito feliz em ver o crescimento do teu trabalho, o crescimento da importância do teu trabalho, porque vai muito além do meme, tem muita substância, tem muito conteúdo. Como eu falei, a live de hoje de manhã foi sensacional, sensacional mesmo. Obrigada, Gente, obrigada, até se obrigada, você obrigada. está assistindo agora, por favor, vão lá, tem no canal do YouTube também, né? Ela está Tem no disponível, então YouTube. E ainda tá vocês disponível no podem. Instagram, né? Até amanhã. Pois é, se vocês não tiverem tempo nem de amanhã, se quiserem curtir o feed, ainda tá lá no YouTube, assistam, foi fantástico. E assim, A Gabi, Rebeca muito é obrigada. maravilhosa. Eu Ela sabia, é eu demais. sabia que, assim, porque eu já conheço a Rebeca há muitos anos, né? Minha vida inteira, né? Então, assim, eu sei que ela sempre foi, primeiramente, boa noite, né? Primeiramente, povo, boa noite. Eu tô, ó, Aqui Alana, conversando, eu né? tô muito nervosa. Você não tem noção o quanto eu tô nervosa. Eu já falei com a Alana, eu acho que milhares de vezes. Porque eu tô tão acostumada a trazer pessoas lá no PHD do Deprê. Eu nunca, é a primeira vez que alguém me chama pra ir para o Instagram de alguém. Então, assim, eu fico. Meu Deus, eu até escrevi um monte de coisa que eu sei que eu não vou dizer absolutamente nada que eu coloquei aqui. Né? É, como convidada, a coisa muda, né? A gente fica mais Muda, agora eu nervosa. tô vendo o que, é que vocês sofrem comigo, viu? Agora que eu tô vendo. Mas Gente, vamos lá, então, vamos começar. Gabi, eu queria que. Eu sei que você costuma falar bastante sobre isso lá no PhD da Depre, mas eu sei que muitos dos meus seguidores talvez conheçam só assim o lado mais ali dos posts, isso. mais ali o lado dos stories. Então, se você puder falar um pouco quem é a Gabriela, qual é a sua formação, onde é que você mora, onde é que já morou. Certo. Olha, é uma longa história. Isso daria até, assim, módulos, né? Porque eu digo que minha vida, ela tem. Eu tenho duas vidas, né? Na época da minha pós-graduação e agora, né? Atualmente, né, Gabriela é professora de inglês, tá? Moro em Roraima, tá? Região Norte. Sou casada, tenho uma filhinha de 4 patas, tá? Que inclusive é a garota propaganda do PhD da Depre, que a gente fez essa mudança bem legal. E assim, e tem a Gabi, época de pós-graduação. Gabi, engenheira agrônoma, mestre em fitopatologia, né? Nascida e criada em Recife, natural de Recife, morei em Recife até ano passado, em dezembro, né? Então aí eu decidi realmente mudar completamente de vida, né? O PhD da Deprê, ele surgiu no auge, assim, do meu surto psicológico, né? Que foi em abril do ano passado, então a página já tem um ano, né? Então surgiu quando eu estava realmente em surto. E assim, eu sempre tive esse jeitão assim de levar as coisas mais pro lado cômico, né, o lado do humor. Então eu via essa maneira como uma válvula de escape. Então eu comecei a Sim. fazer alguns memes, né, e mandava para os meus amigos e tal. E assim, aí eu, sabe uma coisa? Vou fazer um Instagram sem pretensão, eu juro a você, sem pretensão nenhuma. Acho que Sim. muito dos Instagrams começa assim, você começa sem. Então, se O eu meu tava começa vendo assim. minhas postagens do começo, eu faço, meu Deus do céu. Então, assim, foi totalmente sem pretensão. E aí o negócio começou a crescer, né? Começou a crescer bastante. Mas foi exatamente no momento que eu tava muito no auge das minhas crises, né? Eu já sabia que eu tinha depressão. Então, assim, eu já fiz a minha meu Sim. autodiagnóstico,
né? Sim. Não fazia terapia na época, então foi uma coisa que, assim, se eu tivesse que se eu voltasse, pudesse voltar no tempo, eu teria feito completamente diferente. Talvez o rumo tivesse sido outro na minha vida, não sei. Mas, Sim. assim, eu tava realmente... Então, pra mim, a PhD da Depre surgiu como uma válvula de escape, né? Então, eu postava tudo que eu vivenciava, ou que amigos meus vivenciavam na pós, eu colocava isso de forma cômica, em formas de memes, e jogava na internet. E assim começou, né? Foi desse jeito, foi indo. Pois é, Gabi, e aí assim, no PhD da Depre, eu que acompanhei também desde o começo, você começou com o tempo a se abrir mais sobre esse problema, sobre o sofrimento na pós-graduação, e esse assunto também, ele foi crescendo muito entre a gente. Eu percebo aqui, tanto aqui no meu Instagram, Isso. quanto em outros, quanto às vezes até entre professores, esse assunto está começando a ser mais falado. No entanto, Demais. o que me parece que as pessoas, elas assumem que sim, elas sofrem, assumem que sim, passam por quadros graves de depressão, mas elas permanecem vinculadas aos seus programas. Eu queria te perguntar assim, o que te levou à decisão pelo rompimento? Porque isso é bastante incomum. Quando a Muito. gente abriu para o pessoal mandar perguntas, eu recebi um direct de um seguidor que falou: olha, eu rompi com o mestrado, foi muito difícil essa decisão, sou julgado até hoje por isso, mas foi melhor para mim. Mas uma pessoa, no geral, Uhum. as pessoas vão até o fim sofrendo. Isso. O que te levou a romper? Assim, Alana, vê só. Eu decidi quando eu realmente ou eu parava, ou provavelmente eu ia cometer um suicídio. Nossa. Provavelmente, né? Então, assim, eu fui diagnosticada com quadro grave de depressão, com ideação suicida, tudo. Então, assim, a pós-graduação era o pior gatilho, né? Então, assim, eu surtava quando eu tinha que eu abri. Até hoje eu ainda tenho que trabalhar isso muito, né? Então, Sim. assim, o fato de eu estar trabalhando no PhD de Deprê me ajuda muito a superar esses traumas. Então, um artigo, olhar a minha dissertação, quando mesmo pronta, eu olhar a dissertação, tudo que era em torno da pós-graduação estava me causando muito mal. Então, o que aconteceu? Eu conversei, né, com meu marido e eu disse, não. Quando ele viu que realmente o negócio estava sério, eu disse, não, vou procurar um psiquiatra, vou tudo. Né? Então, assim, algumas pessoas, logicamente que cada um tem um motivo principal, mas para mim foi isso, foi à beira do abismo. Foi notar realmente que se eu continuasse, talvez eu tivesse a coragem de dar um fim à minha vida, né? Então, assim, foi uma coisa bem séria mesmo, bem séria mesmo. E assim, o que acaba as pessoas elas acabam que se permanecendo no sofrimento, muitas vezes, é assim, às vezes ela não se vê, não tem saída. Por exemplo, o que eu chega Uhum. de mensagem no meu direct de gente dizendo assim, eu não posso desistir porque minha única forma, meu único ganha-pão, vamos dizer assim, é o único dinheiro que eu tenho, não tenho outra saída. E assim, eu me sinto privilegiada por ter, graças a Deus, ter tido condições de Sim, dar sim. fim a isso. Mas eu fico imaginando a quantidade de pessoas que precisam. E aí, Alana, vem o gancho daquele que sempre acontece, acho que na maioria das pessoas que escolheram a pós-graduação, é no finalzinho da graduação se desesperar porque ainda não entrou no mercado de trabalho. Ah, com certeza. Então, o que Uhum. acontece? A pessoa se vê assim, certo, não entra no mercado de trabalho. Começa a mandar fazer prova de programas de pós-graduação como uma forma de ganhar dinheiro, para você ter a Exato. bolsa. Então, Uhum. não é porque a pessoa quer estar ali, não é porque a pessoa quer seguir. E muitas vezes, pode ver, tem muita gente que pega e vai jogando, atirando para todos os lados, né? Mandando para vários programas de várias áreas diferentes, porque o que conseguir bolsa, a pessoa tá indo. Vai indo. Sim. Né? Então, assim, isso é muito. O surto vai vir muito rápido. Porque uma Sim, hora você você fica vai. refém dessa situação. Exatamente. Então, comigo aconteceu mais ou menos isso, né? Eu Certo. terminei a graduação, que já foi uma coisa assim,
que eu hoje, com a maturidade que eu tenho, com a idade que eu tenho, eu teria feito coisa completamente diferente. Eu teria seguido na área da comunicação social, acho que eu já até comentei contigo. Não, então eu fui para agronomia, nada a ver, né? E aí eu terminei, fiz intercâmbio na época, aí já comecei a no intercâmbio um estágio em laboratório, já comecei a ver que eu posso levar, eu levo um jeito para isso. Terminou a graduação que eu me vi, vou fazer o que da minha vida? Sim. Mestrado. Então, ó, um mês que eu foi assim, o mês da minha formatura, no outro mês não, poucas semanas depois eu já estava tendo aula no mestrado. Sim. Terminou, então assim, primeiro que eu não me preparei psicologicamente, eu já estava muito cansada da graduação, emendei sem nem saber o que era pós-graduação. Então tem muita gente que, né? Tem muitas questões de maturidade envolvidas também. Sabe que eu tentei entrar no mestrado logo depois da graduação também, mesmo estando no mercado de trabalho. Mas eu tinha muito aquela coisa, não, é que eu gosto de estudar porque eu gosto de pesquisar porque eu não posso parar. E eu tentei bom, quem me acompanha sabe, eu tentei por 5 vezes entrar no mestrado e não consegui. Quer dizer, eu tentei por 4, na quinta eu entrei. Só que, assim, foi o cenário mais perfeito impossível, porque eu já estava madura o suficiente para conseguir lidar com as questões mais sérias, com questões de maior pressão, por ter mais idade mesmo, por ter mais experiência de vida, por saber o que eu quero, por saber me comunicar melhor, por saber me impor. Isso. Às vezes eu acho que a idade... E assim, Alana, eu também, logicamente que o mestrado, depois da terapia, que eu acabei, né, trabalhando isso, a pós-graduação, ela não foi o fator principal. Não foi assim, eu estou com depressão por causa da pós-graduação. Exato. A pós-graduação, para mim, era o gatilho. O gatilho. Né? Então, logicamente, eu tenho várias outras coisas mal resolvidas na minha vida, que a pós-graduação, que era uma coisa que eu entrei de gaiato no navio, como diz a música, né? Simplesmente servia de gatilho para explodir tudo de ruim, que tinha dentro de mim mal resolvido. Então, assim, a falta de maturidade, né? De pensar assim, não, eu poderia muito bem, eu teria poderia parar um tempo, né? 6 meses, estudar para um concurso, ver, será que é isso mesmo que eu quero seguir? Talvez fazer um outro vestibular, alguma coisa. Não, é aquele imediatismo da imaturidade. Que você, aos seus 23, 24 anos, saindo da faculdade, você acha que acabou o mundo para você. Eu quero chegar aos 23 com casa, carro, filho, lá. E quando você vê 23, você já se acha idoso, né? Acha idoso e você tem que resolver sua vida agora, né? Então, assim. E hoje, nos meus 28 anos, eu vejo que eu tô recomeçando agora, né? Sim. E assim, é uma coisa que a gente chama um pouco mais pra frente. Mas assim, Alana, é você realmente escolher aquilo dali eu digo assim, tem que ser um dom também, mas assim, aquela paixão. Pra tudo na vida da gente. Tem que ter paixão. Hoje eu sou professora de inglês. Pode completar. Não, eu achei que tinha travado o Não, tá, agora tá ok. Tá okay. Então, hoje eu sou professora de inglês. Salário, não me importa, sério mesmo, gente. O que importa é a minha felicidade. Eu já passei por. Sabe, quando você come o pão que o diabo amassou, que depois você se vê. Assim, meu Deus, hoje eu tô fazendo algo que eu gosto, lidando com criança, lidando com jovem, tendo uma vida totalmente dinâmica, fora de um laboratório, sabe? Tipo assim. E aí eu vejo que o dinheiro é algo secundário, né? Então, assim, aquele status, né, por um título de mestre, doutor, não sei o quê. Tudo isso ficou não para trás, mas isso tudo ficou em segundo plano na minha vida, né? Exato, mas isso é reflexo da maturidade, Exato. Só que assim, como é que a gente faz, né, para dizer para quem tá entrando, né, para o pessoal novinho, gente, não é assim, calma, vamos. Mas se eu pudesse deixar uma dica para essas pessoas que estão no finalzinho da faculdade, gente, veja só, durante a sua faculdade inteira, o que é que você fez durante a faculdade? Porque tem muita gente que é assim, né? A faculdade inteira não faz pesquisa. Aí chega na hora de decidir, não, fazer um mestrado, não sabe nem o que é.
Não sabe nem né? o que é. Então, Eu assim, acho que eu sou dessas pessoas. veja realmente se é aquilo que você quer, se é o que você, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos fazer as coisas certas, vamos pegar os exemplos mal sucedidos. Eu sempre digo isso. Se a gente É, fosse, né, ser humano fosse sábio, ele pegaria os exemplos mal sucedidos e levava para a vida, mas a gente tem que quebrar a cara, né? Então, assim, a gente fala, né? Quem avisa amigo é. Sinceramente, eu daria um tempo também, sabe, Alana? sim. Essa transição da graduação para a pós-graduação tem que ser pensada, entendeu? Bem trabalhada. Bem pensado. Para quem está chegando agora e não sabe da minha história, eu sou formada em comunicação, eu trabalho com comunicação e eu tentei, as minhas 4 vezes mal sucedidas, eu tentei entrar no mestrado de comunicação. Mas você pensem como é que é a vida. Aí eu já tinha uma certa experiência de trabalho, eu trabalho na administração pública, aí eu comecei a ter um gosto a mais pela administração, eu comecei a me envolver mais com a administração. Hoje eu estou na administração. E hoje eu vejo que isso faz muito mais sentido para minha vida prática. Hoje faz muito mais sentido para Isso. minha carreira. Então, E assim, bem esse Ana, tempo. é como a gente diz, não é receita de bolo, né? Tipo, Não. talvez, por exemplo, eu tô até vendo aqui, alguém comentou em relação à iniciação científica. Eu fui estudante de iniciação científica a minha graduação inteira, né? Inteira. E mesmo assim, eu entrei, Eu sabia, né, né? já mais ou menos tendo. Eu não sabia o que me esperava no sentido desse ambiente extremamente tóxico, prazos, cobranças, tudo que a gente sabe que na graduação é bem mais leve. É bem mais Mas eu leve. sabia o que era fazer uma pesquisa, escrever um artigo, não, não, não. Então, assim, em relação a essas coisas, eu não sofri tanto, né? Porque eu já tinha na minha vida, na minha graduação, eu já tive a experiência. Mas quando eu digo essa maturidade de suportar um comentário negativo, sabe? Eu às vezes até aconselho, gente, tente ir para um ambiente privado, tente ir para uma empresa privada e depois, porque assim, gente, como dizer, é um comendo o outro, sabe? Empresa Exato. privada te dá todo, né? Te vacina realmente, sabe? Porque a gente acha que a gente só vê essa competição, essas coisas no ambiente público, assim, em uma Não, universidade. Não, não. Então, o quando eu mundo fiz do seis trabalho é meses no estágio, numa empresa privada, eu vi. Foi aí que foi aí, eu acho que foi o ponto que eu realmente decidi seguir no mestrado, porque eu vi, tava sofrendo muito no meu estágio, né? E disse, não, então uma empresa privada não é para mim, vou para. E não é isso, entendeu? Então, assim, é, é, eu fico totalmente, assim, Alana, querendo ajudar as pessoas, porque eu queria que ninguém, absolutamente ninguém, passasse pelo que eu passei. Eu só queria fazer mais um gancho com essa questão da experiência de trabalho, que é muito importante, porque eu vejo assim como os anos de experiência de trabalho me fizeram entrar no mestrado, e aí todo mundo sabe que eu me dou muito bem com o meu orientador, eu adoro ele, e assim, só que assim, não apenas eu, todo mundo, ele é uma pessoa muito legal, mas eu acho que mesmo que a situação fosse outra, é, quando você já vem do mercado de trabalho, você entra na pós-graduação como um trabalhador, como um pesquisador. Você Com não a entra visão como. profissional, com uma visão mais Exato. profissional da coisa. Aí você enxerga o seu orientador como um parceiro de trabalho Isso, e não como a pessoa que vai mandar em você. É isso. muito diferente a visão. Por E isso, eu, assim, eu indico muito, assim, eu quando também a tive experiência muita fora. sorte, Alana, eu também tive muita sorte com a orientação. Então, assim, tudo que eu posto em relação ao orientador, não é minha orientadora, gente, porque ela foi um amor de pessoa. Então, assim, para você ver como Tá foram vendo? outros fatores da Sim. pós-graduação que me afetaram, principalmente a questão da competição. Entre, não é uma simples competição, uma competição natural, que tem em todos os lugares. E que é saudável muitas vezes. É aquela competição, tipo assim, eu não, aquela pessoa está se sobressaindo. Vou tentar de alguma forma puxar o tapete dela. E é uma coisa que rotineiramente aparece lá no PhD do Deprê. Pessoas que alegam isso, colegas que alegam isso. Dizer assim, que no meu Uhum. laboratório tem isso, porque na pós-graduação tem alguém que faz assim, tem alguém. Tanto que tem até essa dificuldade, muitas vezes, dos programas de pós-graduação, desculpa, fazer algum movimento
Porque na maioria dos programas, as pessoas são um pouco desunidas, os alunos são um pouco desunidos. Então, Então, assim, entendeu? Assim, a gente vê aqui o tempo inteiro. Então, assim, por exemplo, às vezes o programa de pós-graduação, ele quer fazer, por exemplo, um evento para trazer uma questão mais de saúde mental, mas os alunos simplesmente, eles não vão, tipo assim, pensar no coletivo. Eles vão pensar no individual. E eu sofri uhum. muito isso, muito isso. Por exemplo, eu queria ajudar, eu via meus amigos sofrendo. Gente, tentativa de suicídio, gente querendo desistir, gente trancada no quarto, tudo que você imaginar. E eu via assim, não, eu quero ajudar. Sabe o que aconteceu quando eu tentei ajudar? Pessoas que estavam dizendo, falando para outros, para os professores, para tudo, que Gabriela queria fazer revolução. Agora Puxa você vida. veja só, uma pessoa que queria ajudar o coletivo, ajudar os próprios alunos, né, me Uhum. prejudicam. Então, assim, sabe aquele negócio, um tiro no pé? Então, assim, Sim. é uma turma, nós, estudantes de pós-graduação, somos um pouco desunidos, né? Então, tem isso aí. Então, foi Mudando. uma das... Isso pesou muito pra mim, Ana. Então, assim, eu me via muitas vezes, e eu sou sempre uma pessoa, assim, que eu faço amizade com todo mundo, então eu sofro muito com isso. É uma coisa que eu tô trabalhando, porque eu confio demais nas pessoas. Então, isso é uma coisa que eu digo, você que está entrando na pós-graduação, não é que eu estou dizendo para você não confiar, mas você ter cuidado com as coisas que você diz, com as suas atitudes, tá? Porque isso pode, de uma certa forma, te prejudicar. Então, assim, às vezes sai para uma festa com os colegas de pós-graduação, e aí começa aquela, sabe, aquela fofoquinha, não sei o quê, sabe, esse tipo de coisa. Então, assim, eu comecei esse ambiente começou a poluir a minha cabeça de uma forma, sabe? E sem contar que agora eu vou para que eu acho que foi o estupim para tudo. Foi a forma com que pelo menos o programa de pós-graduação que eu fazia parte, que acontece muito, a forma com que eles cobram dos alunos. Por quê? Porque na visão do professor, na visão do orientador, você não tem vida. Uhum. Você é só estudante de pós-graduação. Você não é aluna, você não é filha, você não é mãe, você não é esposa, você não tem casa, você não tem absolutamente nada. Porque aluno de pós-graduação não tem feriado. Aluno de pós-graduação não tem final de semana. Não tem Aluno de férias. pós-graduação não pode postar uma foto na praia em pleno sábado de manhã. Porque sábado de manhã é dia de pós-graduando estar em casa escrevendo. Porque aluno de pós-graduação não dorme. Aluno de pós-graduação tem que virar à noite, né? Então, é aquela coisa, você imagina, com a cabeça de uma menina, né? Porque eu era menina saindo da Sim. graduação, entrando num ambiente desse. Pra você ter noção, meu marido, ele ia todos os dias comigo e ficava esperando eu assistir aula e voltar pra casa. Poxa, Porque maridão, hein? Porque eu não, na época ele tava desempregado, então assim, Sim. ele ia, ficava lá comigo, porque ele sabia, Poxa, ele tinha medo, sabe, do que importante. poderia acontecer. Eu tive um surto uma vez antes de uma prova, porque eu cheguei realmente no meu limite mental. Eu tinha virado noites e noites e noites estudando para uma prova, gente falando que essa prova era impossível de fazer, que isso, aquilo. Porque assim, eles vão te envenenando, né? Os colegas vão te envenenando. Eu digo que é aquela rádio corredor. Logo quando você entra no mestrado, aí todo mundo começa, porque tal professor é assim, porque ninguém, essa disciplina é assim assado, porque ninguém, todo mundo reprovou, que não sei o que, começa É, a te contaminar. Porque para passar nessa disciplina, tu tem que passar não sei quantas noites, porque isso, aquilo, os próprios alunos te contaminando. Quando eu fiz Aí, exatamente, quando eu fiz a prova, eu fiz assim, é isso? Então, veja só que não foi a prova, não foi o professor, as pessoas na minha cabeça, os próprios colegas, sabe? Implantando sim. isso na minha cabeça. Então, veja a que ponto. Então, às vezes eu entendo, não, vou tentar prejudicar de alguma forma, porque eu quero me sobressair. Agora, sobressair pra quê? Aluna, por Sobre favor, ser me pra quem, explica. né?
Pra quem? Sabe, tipo Gabi, assim... vamos dar uma lida nos comentários aqui. Chegou bastante Gente, coisa. eu tô achando que eu tô, tipo assim, uma chamada de Eu falei vídeo no que seria um bate-papo. WhatsApp. Ah, não, mas tá ótimo. Olha só, eu tô lendo aqui, tá? Eu tô acompanhando, tem muita coisa que a gente já tá respondendo, falando a mesma coisa que a Joyce falou. Mais importante que escolher a área da pós é escolher direito orientador. Gente, sim, mas assim, sim e não, porque aí eu acho que o que você acabou de falar, Gabi, tem muito a ver com isso, porque você pode ter um orientador muito bom, mas, gente, é todo o Gente, minha ambiente, é de todo o orientadora era ambiente. minha mãe. Que pessoa Exato. maravilhosa, gente. Maravilhosa. Não tem Então, assim, um ar a é falar. todo um conjunto, assim, gente, realmente não é difícil acertar nessa escolha, é uma surpresa, mas eu acho que a gente precisa, né, enquanto aluno de pós-graduação, enquanto pesquisador vinculado, a gente precisa começar a trabalhar melhor esse tema, assim, como a Gabi falou, sabe, precisa fazer uma revolução, precisa fazer, alguém tem que ir lá dar a cara a E aí, tapa, né? por isso, Alana, que surgiu logo assim. Pode ver que hoje eu digo que vamos dizer que o meme virou secundário no PhD da Depre, né? Secundário. Porque a gente discute tanto isso, saúde mental, tentar, fortalecer, como a Gabi, né, a psicóloga fala, fortalecer o coletivo. Gente, entender que Fortalecer não existe perfeito, competição perfeito. dentro ali tá todo mundo, sabe? Vai dizer palavrão, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Vamos se ajudar. Deixa a competição pro lado de fora. Você vai fazer um concurso, alguma coisa assim. Mas assim, é isso, sabe? Eu acho que se a pós-graduação, se os alunos de pós-graduação fossem mais unidos, por exemplo, casos de assédio, que às vezes alguns alunos presenciam, e aí a pessoa precisa de testemunha e os colegas Ah, não vão. Sabe? Tipo assim, muitas vezes eu me vi assim, tipo, de mãos atadas. Ah, fulano sofreu isso, é moral, não sei o que, não sei o que. A pessoa querer, não, mas eu não vou fazer nada porque eu sei que ninguém vai tomar partido por mim, sabe? Então, por isso que eu falo tanto dessa questão da ouvidoria, tá, Alana? A ouvidoria tá aí, sim, gente. eu acho que a Ju, ela tá aqui assistindo ali da jornada acadêmica. Ah, A Ju, adoro. ela trabalhou na corregedoria. A Ju, me corrija se eu estiver errado, mas é você, né, que trabalhou na corregedoria. E, gente, esses canais oficiais de órgãos públicos, eu que trabalho em órgão público, eu sei, gente, isso é sério. Você É pode sério? levar uma denúncia, uma reclamação adiante, e pode, gente, isso faz parte do protocolo. Tá no seu. E você tem Servidores um direito, públicos gente. têm suas obrigações. Deixa eu ler aqui mais alguns comentários. Imediatismo Você da imaturidade, também necessidade, muitas vezes. O Wesley aqui falou, não acham que o problema não é do currículo e das universidades? Wesley, eu não entendi o seu comentário, se puder explicar É. melhor. Mas aqui é mais abaixo que coloca, né? Tem que Universidades fazer o que privadas. gosta. Existe prioridade na vida. Gente, isso não adianta. A gente vai fazer aqui horas e horas de live. Vai dizer a você que o que vale, que dinheiro não é Sim, tudo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se pegar a Gabriela de 10 anos atrás, não tá menos, né? Deixa eu ver. 7, 8 anos atrás, Gabriela ia dizer que o que vale é o dinheiro, que, sabe, que tipo, você tem que sim. fazer aquilo que dá dinheiro, que não sei o que, não sei o que. E aí foi nessa onda de pensar desse jeito, né? Que hoje eu faço uma coisa completamente. Então, assim, e outra coisa, não encarar, por exemplo, hoje eu tô recomeçando a minha vida, não encarar como tempo perdido. Hoje, muitas Não, não. coisas, Alana, que eu, cadê Todos do os deprê? caminhos constroem. Se eu não tivesse optado, logicamente que, né, que eu adoeci mentalmente falando, mas se eu não tivesse optado pelo mestrado, nem pelo doutorado, eu teria o PhD de Deprê, eu estaria ajudando tanta gente? Não, então assim, ver Exato. que nem tudo, que não foi tempo perdido, algum objetivo teve maior. Algum objetivo maior. Hoje eu sou uma Exato. pessoa completamente diferente. E assim, Alana, deixa eu te contar uma história bem engraçada que aconteceu. Eu já contei num vídeo lá no GTV, não sei se vocês assistiram. Mas veja, gente, karma existe. Karma existe. E assim, acredite nos sinais Carmen divinos. Sabia. Acredite nos sinais divinos. Eu terminei o mestrado. No mestrado ainda, já participei da seleção do doutorado. Isso todo mundo dizia assim, Gabriela, com seu currículo, você vai passar. Eu já tava contando com o dinheiro da bolsa do doutorado. Tá? Começa daí. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu?
Minha inscrição não foi homologada. Não sabe dessa história, né? Botei lá, não foi homologada. E eu disse, e só teria seleção depois de 6 meses. Eu fiz assim, eu botei a mão na cabeça. Primeiro eu pensei no dinheiro, né? Eu não tava fazendo por amor, né? Então, depois você pensa, meu Deus do céu, ai, meu Deus, dividi não sei quantas vezes, ai, não sei quanto, não sei quanto, não sei o quê. E aí, muita gente chegou pra mim e disse assim, Gabi, pensa, às vezes você precisa. Inclusive, minha psicóloga na época falou assim, Gabi, pensa pelo lado positivo. Às vezes tu tá precisando desse tempo pra descansar tua cabeça, pra ver realmente se é isso que você quer. Você não já tem um título de mestrado, não sei... mas aquela vontade, aquela gana de tipo assim. E outra coisa, que é uma coisa que é importante, a família também estimula um pouco. Coloca na cabeça da gente assim, meu filho, minha filha é mestre, vai ser doutor, é o doutor da família. Então você vai colocando isso na sua cabeça. Você vai colocando e diz assim, não, eu tenho que ser doutor, eu quero fazer um doutorado. Eu comecei. Alana do céu. Quando não foi homologado, eu abri recurso. Eu não sei o quê. O recurso foi negado. Aí disse assim, Gabi, Nossa, ó, tava ali o destino te dizendo. é a segunda, ó, é Deus, a segunda vez, 2 raios não cai no mesmo lugar. Caiu. O que aconteceu? Chamada extra. O que aconteceu? Gabi passou. O que aconteceu? Estou aqui, ex-doutoranda. Ex-doutoranda, amada. Eu até coloquei agora essa. Então, assim, aí terminei, defendi a dissertação. Em 2 semanas eu já estava assistindo aula no doutorado. A cabeça assim, ó. Eu não tinha nem me recuperado ainda da defesa, da escrita, das coisas para mandar. Já estava já engatada. Então, assim, ó, foi ladeira abaixo. Nossa, que história. Ladeira abaixo. Então, assim, dica também. Gente, dê esse tempinho. 6 meses. É o tempo suficiente para você, ó, para a poeira baixar. Você quando eu digo assim, principalmente na relação de sair do mestrado e já entrar logo no doutorado. Acalma. Logicamente, tem gente que emendou aí, que tá lindo, maravilhoso. Tem. Mas para cada pessoa funciona de uma forma. Entendeu? Exatamente. Você tem que fazer essa autoavaliação. Se você é uma pessoa que já tem transtorno de ansiedade generalizado, você já tem, por exemplo, eu tenho uma mania, eu tenho tricotilomania. Depois, se vocês quiserem, depois eu digo o que é. Mas eu arranco a sobrancelha, arranco o cabelo quando eu tô no auge das minhas crises. Então, assim, eu já tinha todos esses indícios, dizendo assim, vai dar certo. Não vai dar certo. E eu fui lá e, sabe? Por isso que eu digo, a gente só quebrando a cara. Mas aí o que aconteceu? Tem que se conhecer. Como? Tem que se conhecer bem. Demais. É autoconhecimento. E isso só os anos, só as experiências vão, né? Tem aqui um comentário da Ana Caroline, que ela diz assim, eu sabia que o ambiente é tóxico, mas não tanto. Meu Deus, eu tô com medo. Eu acho que eu vou ser processada pelos programas de pós-graduação. Não, eu quero justamente acalmá-la. Ela diz que o pessoal é todo unido, estou na graduação ainda, mas penso em ir para pós já em seguida, mas tenho medo de me decepcionar, porque eu quero muito. Gente, assim, ó, medo da decepção, a gente não pode ter, tá? A gente vai se decepcionar em muitos momentos da nossa vida. E eu acho que o que a Gabi tá trazendo é muito importante, que assim, não importa se você se decepcionar ou não, é importante que você entenda que cada passinho da sua jornada ajuda você a construir quem você é. Então, assim, de qualquer forma, vai valer a pena. Tudo sempre vale a pena. E assim, ó, hoje a gente tá vivendo o quê? O dia 8 de maio, não é isso? De 2020. 8 de maio. Ninguém sabe, em 8 de maio de 2021, de repente, Gabriela está aqui desempregada. Gabriela, parece um concurso, Gabriela passou porque tinha o mestrado. Pode acontecer. Então, assim, gente, a nossa vida é um carrossel. É um carrossel, não? Como é? Uma montanha-russa. Tô trocando até os brinquedos. Uma montanha-russa. É um carrossel. Então, assim, tudo serve para construir nosso eu, entendeu? Então, assim, não encare, como a gente já disse aqui, vai bater novo. Não é tempo perdido. Tire isso da sua cabeça. Nada. Por exemplo, quando eu fui fazer graduação, todo mundo disse, não vai fazer intercâmbio. Era 1 ano e 4 meses. Não vai fazer intercâmbio, porque é perda de tempo. Você é 1 ano e 4 meses, você poderia estar formada, já empregada, não sei o que, não sei o que. Hoje eu tenho meu emprego porque eu aprendi inglês no intercâmbio. Veio uma coisa lá atrás. Entende? Então, assim, as pessoas que eu conheci, as vivências que eu tive, culturalmente falando, né? Como pessoa também. Então, assim,
Gente, nada que acontece na vida da gente é em vão, tá bom? Então, Nada. e não vão, gente, com essa cabeça. Olha, eu fico até com medo. Já me dá logo um negócio. Quando esse povo começa assim, eu não sei agora se eu faço. Não é. Quer fazer, quer tentar? Tenta. Tenta, Mas a gente, exato. o que eu prego bastante? Essa questão de você ter a liberdade, tá? De tipo assim, chegou lá, depois de 6 meses, viu que é aquilo que não era aquilo que você tem o direito de chegar e dizer assim, não quero Seu vídeo tá... mais, Ai, melhor. tá? Eu não sei como Voltou, é, voltou. eu não sei como é que ainda ninguém me perguntou a questão das bolsas, tô até feliz. Tá, Tem? não, mas tá, eu vou te perguntar. Tá anotado aqui. Menina, ó, tem que ser 10 live aqui é assunto. Tem que ser da parte. Gente, é o seguinte, veio esse comentário, na verdade veio mais de um lá no post da live. E, gente, já passaram 40 minutos. Realmente, É a gente porque ainda eu tem muita falo, live mulher, pra fazer. amanhã me deu água de janeiro, mulher. Amanhã me deu água de janeiro. Aí eu falo e deixo falando tudo. Mas é o seguinte, muita gente falou assim, já pensei em desistir, mas não faço isso porque eu vou precisar devolver o dinheiro da bolsa. Eu queria que você explicasse como é que foi para você. Gente, existem dois tipos de desistência, tá? Vamos lá. Desistência sem motivo. Não é que sem motivo, ninguém desiste sem motivo. Mas assim, sem motivo plausível para a CAP, CNPq, adjacência e programa de pós-graduação. Então aí eu vou falar assim, que você deve procurar tanto dentro, né, coisa lá interna da universidade, do programa e da própria CAP CNPq. O que eu já vivenciei, o que eu sei, eu conheço acho que umas 3 pessoas que já chegaram a desistir. Por conta, uma pessoa desistiu porque por desistir mesmo, depois de poucos meses desistiu, não precisou devolver a bolsa. Não precisou. Uhum. Então, quando eu decidi desistir, me desligar, eu fui a fundo porque eu já fiz intercâmbio, já financiado pelo governo federal, e eu sei que depois de 2 anos eles vieram me pedir um comprovante de algo. Então, assim, quando eles querem pegar dinheiro, tirar dinheiro da população, eles vão cavucar sua. Então, assim, eu queria deixar tudo bem claro, bem, sabe, Sim. organizado. Então, por isso, o primeiro passo que eu fiz, né, que eu já tinha feito, na verdade, foi ao psiquiatra. Apesar de que eu já estava Uhum. fazendo terapia, mas mesmo fazendo Sim. terapia, eu disse, não, eu quero um laudo médico. Laudo. Mesmo, Sim. né, mesmo com a psicóloga também valeria, né? Tudo, mas eu disse, eu quero um laudo médico. Sim, Eu porque saí do aí tem um código consultório, da eu saí do doença, né? consultório assim, ele disse assim, eu vou colocar aqui, ele disse, eu vou colocar aqui, solicito o seu desligamento imediato devido a isso, aquilo, outro. Ele viu que, né? Então, assim, primeira coisa, procure ajuda médica. Se o motivo for de força maior, que a gente chama, né? Um motivo de força maior. Seria depressão, transtorno, qualquer coisa, gente, que te impossibilita de dar prosseguimento, vai por esses meios, né? Então eu fui ao médico, peguei o laudo e dei entrada no meu desligamento dentro da universidade. E aí então eu não precisei devolver. Gente, tá lá nas normas da CAP CNPq, tá? Você não tem que devolver nenhuma bolsa se você comprovar um motivo de força maior. Que pode ser até falecer alguém da sua família, você precisou mudar de estado, porque você tem um direito, procura um advogado, alguma coisa assim, mas está no seu direito, é motivo de força maior, entendeu? Então, por adoecimento, mesma coisa. Você é tudo uma doença, poderia ser uma doença, pronto. Pessoa, Deus, aconteceu um acidente, a pessoa ficou paraplégica. É um motivo de força maior, né? Naquele momento. Sim. Então, a mesma coisa com doença mental. A gente tem que parar e encarar tudo só como físico. Que te impossibilita é só o Gente, físico. E não é. a doença mental é muito banalizada. Exatamente. E Muito. principalmente Até porque a por gente isso. precisa dela, né? Qual é Exato. Não, e até por isso eu acho que há tanta resistência para falar sobre saúde mental na academia, porque depressão parece besteira, mas se você já conviveu com alguém, já viu alguém com depressão de verdade, gente, é incapacitante. É algo E assim, é incapacitante. algo, gente, imagina só, quando você tá com gripe. Eu sempre faço quando eu tô nas minhas crises, né? Quando você tá com gripe, você sabe dizer.
Ah, eu tô com o nariz escorrendo, tô com tosse, eu tô com garganta inflamada. Agora imagina você se sentir doente e não saber dizer o porquê, nem onde dói. Sim. A depressão é exatamente isso. É exatamente isso. E é uma coisa que não existe remédio no mundo. Não venha pensando que você, porque vai pro psiquiatra, que ele vai te empurrar de remédio, tu vai ficar curado por causa do remédio, não, tá, amada? Isso é É um algo trabalho longo, contínuo. um trabalho às vezes, pode ser que em semanas não, né? Em meses você consiga se recuperar, pode ser que em anos, pode ser que, sabe? E assim, é uma coisa, é uma dor na alma mesmo, falando bem assim, é uma coisa que você não sabe de onde. Então era quando eu começava a E sentir trancou. isso, quando eu começava a sentir isso, trancou? Agora Então voltou, assim, agora voltou. logicamente, eu não quero comparar, mas é tão incapacitante quanto. Te Eu impede de imagino, eu nunca levantar, passei te por impede isso, de mas sair. E foi quando surgiu o amor da minha vida, né? Vanilla, a Vanilla, que é a que tá na fotinha do Pegadinha da Deprê, que é uma dica, gente, que eu, olha, eles se você é têm uma uma pessoa muito terapia. sozinha, né? Animal, qualquer bichinho de estimação. Eu tenho 4. Eu não eu sei, mulher, eu morro quando eu vejo teus é Golden, né? É Golden, é Golden. Oh, meu Deus, aí eu me acabo. Então, assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Eles são uma Então, assim, é terapia. uma companhia. Me fazia, por exemplo, tinha dias que eu não queria levantar. Eu inventava desculpa, espero que minha orientadora não esteja aqui escutando. Minha gente, é tudo do nosso psicólogo. Inventava desculpa, inventava que estava doente para não levantar, para dizer que não ia para o laboratório. Porque você fica sem nem coragem, nem para levantar para tomar banho, nem para fazer um café, nem nada. Então, assim, eu disse: não, preciso de uma companhia. Vanilla entrou na minha vida. Vanilla, 6 horas da manhã, chorando pra beber água, pra comer. Eu tinha que levantar, alguém precisava de mim. Então assim, ajuda muito, né? Ajuda muito nesse processo. Me ajudou muito no processo. Muito, muito, muito. E eu aconselho, se você tá no mestrado, doutorado, um gatinho, adota um gatinho. Adota, compra qualquer coisa, gente. Amor. É dar esse amor e receber esse amor. Não tem preço. Não tem preço. E Vanilla tá Sabe salvando que minha vida. essa, na verdade, era uma das perguntas, né, Gabi, que um fator, né, que te deu as bases necessárias, né, para se recuperar. E aí tem mais uma pergunta também, eu tenho curiosidade, até uma curiosidade Medo! pessoal minha, Medo! mas assim, você teve medo de se arrepender, de sair e depois querer voltar, e aí não, agora já acabou o vínculo. Ah, eu sou pisciana, tá? Já faz qualquer coisa, já com medo de se arrepender. A culpa vem, assim, Maria Gabriela culpa Cavalcante. Né? Então, assim, é bem isso mesmo. Então, assim, gente, eu fazia. Primeiro, que aí quando eu ia conversar com alguém dizia assim: você vai se arrepender. Muita gente, até do meio mesmo, assim, pessoas, professores, né? Pessoas. Não porque, assim, viam que, não rogando praga, mas assim, vendo Aham. que eu realmente tinha um futuro, que eles viam esse futuro em mim e tal. Mas só quem sabe é você, o que tá lá dentro, o que realmente quer, o que te, sabe, que te motiva. E não era aquilo que eu queria. Por mais que eu tivesse, porque eu sou assim, uma pessoa que eu sou muito perfeccionista. Eu digo assim, meu marido fala toda vez, ele fala assim: "Ah, tu vai ser bem-sucedido em tudo que tu fizer". Me ama, né? Mas não é isso, não. É porque eu dou meu sangue. Eu dou meu sangue. Pra tudo que eu faço, eu dou meu sangue. Eu não consigo. E eu sofro muito com isso. Eu sou muito perfeccionista. Então, eu sabia. Então, os professores, as pessoas ao meu redor viam assim: não, Gabriela é um estudante porreta, Gabriela é desenrolada. Mas não, é porque é de mim isso. Não é porque eu amava, que eu era Não maravilhosa, é que eu como queria aquilo estudante pra minha apenas. vida, entendeu? Então, assim. Uhum. Alana, só voltando lá, porque eu acho que faltou isso para completar em relação à bolsa, porque assim, eu falo, meu cérebro, velho. Gente, se vocês forem fazer isso, ó, aqui, ó, se liga aqui na dica da Gabi. Se vocês forem fazer isso de um laudo médico, tudo, vocês vão até o final. Para quê? Para saber realmente se lá no processo tem dizendo explicitamente lá: desistência por motivo de doença. E o CID lá, tudo direitinho. Eu fui até o Sim. final. Eu fui até o final, por quê? Eu queria ter certeza que estava lá. Porque, veja só, foi até uma pergunta aqui. Ah, você se vê fazendo um pós depois? Eu não sei. Aham.
Então, por não exemplo, é? aí vamos supor, porque foi uma das coisas que me falaram, você vai desistir se um dia você precisar de bolsa da CAP CNPq, você tá queimada, você não consegue, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho algo que me sustenta, tem algo dizendo ali que eu desisti, não foi porque eu queria, foi porque tinha um motivo de força maior. E isso não me impede, e isso daí na lei, eu estou respaldada, que se um dia eu quiser novamente fazer em outra Sim. área alguma coisa, eu estou respaldada, não foi uma desistência, porque lá eu até consegui acessar esse documento e eles botam lá vários motivos de desistência. Desligamento por falecimento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sim. Só que o que acontece? Veja como as coisas são. Lá não tem um pontinho lá dizendo assim, uma opção dizendo saúde mental, problema de depressão, alguma coisa assim. Mas embaixo tinha assim, outros motivos, outros. Então eu fiz Uhum. questão de chegar até esse ponto, de ver lá, de ter que estar lá, dizendo que Sim. foi por Muito esse bem motivo, porque feito. a gente não sabe dia da manhã, Alana, né? Então é isso que eu tô dizendo. Pode ser, Gabi. Agora, na minha área, não. Na minha área que eu me formei, não. E é uma das coisas, eu até queria falar isso no final, mas assim, aproveitar que tem um monte de gente assistindo, e eu sei que essa live a gente vai gravar e deixar para a posteridade, porque uma coisa que eu trabalho na pós hoje e eu consegui é dizer para as pessoas que vocês não vão ver a Gabriela engenheira agrônoma mais. Vocês não vão ver a Gabriela. E isso é um processo mais duradouro, mais delicado ainda, Lana. É depois de Uhum. tudo, é quando você, depois de desistir, você não ter vergonha de dizer às pessoas que desistiu, Sim. Não, e sabe? juntar os pedacinhos, né? Juntar Isso os caquinhos. foi ótimo. Gabriela Geragrone, foi um prazer te conhecer, amada. Mestre em fitopatologia, ó, foi top. Mas hoje Gabriela vai fazer outra coisa da vida dela, né? Hoje Gabriela, a administradora aí da página, Gabriela vai fazer outras coisas da vida dela. Então, assim, e aí eu volto para aquilo, gente, abro a mente de vocês. Pós-graduação não é a sua vida. Como é aquela frasezinha, Não, Alana? é Não. um meio. Pós-graduação é um meio para um objetivo maior, gente. Não é a sua vida. Não é a sua vida. Gabi, a gente tem 10 minutos ainda. Oh, meu Ah, Deus, mas socorro, mano. ah, eu queria te perguntar, porque assim, eu acho que tem mais comentários aqui, tem do Rubens também, que foi parado 2 vezes no hospital devido à crise de ansiedade. Gente, é realmente assim, é um ambiente no mínimo diferente. Mas eu queria saber de você, Gabi, se você ainda acredita que existe felicidade na pós-graduação. Com certeza. Com certeza, mas com ressalvas. Muita coisa precisa mudar. Essa estrutura que a gente vive, ela precisa mudar. A estrutura da pós-graduação no Brasil, ela precisa mudar. É humanizar. Tem que humanizar a Humanizar. pós-graduação, entendeu? Essa é a tem que humanizar a pós-graduação. É você, as pessoas ali dentro não são recursos. As pessoas são seres humanos, São são pessoas com pessoas. ter família, são pessoas com história, gente, com história, com origem, tá? Respeitem as origens das pessoas, tá certo? Então, assim, se eu tivesse que tivesse a oportunidade de uma vez, de um dia, quem sabe, né? Falar isso para vários programas de pós-graduação é humanizem o processo, tá? Respeitem os alunos, porque os alunos são tão profissionais quanto vocês. O que é que te Exatamente. São parceiros de diferencia? trabalho, gente. Né? São teus parceiros de trabalho. E é isso que falta, sabe? É isso que falta, Alana. É essa humanidade, é o respeito. É pensar primeiro, o aluno faltou porque teve sei lá, precisou resolver um documento, uma coisa séria e tal. Não punir o aluno porque é aluno de pós-graduação não falta, Não, e, gente, pensem bem, né? A sabe? pós-graduação normalmente ela acontece em manhã e tarde. Os cursos são diurnos e é de dia que a vida acontece também, né? Isso. E aí você já é adulto, você tem coisas para cuidar, você tem que E sair. assim, gente, é uma coisa que você tem que saber. E outra coisa, gente. É uma coisa que eu não sabia fazer. Saiba dizer não. Não agora, Saber. tá? Trabalhe É, isso. Aprender a dizer não é essencial. é, Inclusive pro seu eu acho que é orientador. bastante Que é uma difícil. coisa que, não, sabe assim,
Veja só, eu tenho outras prioridades, não agora. Não, não. Eu acho que não no meu caso, porque, como eu falei, a minha orientação foi perfeita, mas eu vejo muita gente que cai nisso, sabe, Aluna? De não conseguir dar Sim, ainda limites ao orientador. Não consegue dar limites ao orientador. pensem, pensem, olha o que que a gente está atravessando nesse momento, tá? Eu não vou aqui dizer o nome nem da pessoa nem da universidade, mas tem uma seguidora que me procurou na semana passada dizendo assim: eu tenho 3 filhos, crianças, eu estou em casa em isolamento com as 3 crianças, nenhuma na escola. Eu entrei no mestrado agora, não fiz nenhuma disciplina, nem sei direito o que é um mestrado, e meu orientador Nossa. está em cima de mim me cobrando uma revisão sistemática. O que eu faço? Agora veja, esta criatura de Deus, para não dizer de outra Desesperada. coisa, não sabe que essa cidadã tem filho, não sabe que. Tá entendendo que é isso? Que o buraco é mais embaixo, é a humanidade mesmo. É assim, é ver, que até vi aqui, alguém falou, não nos vê como objetos, como uma máquina de produzir artigos. É nos ver como pessoas. E outra coisa, que eu até falei com a psicóloga, com a Gabi, eles estão dando tiro no próprio pé, porque quem é que produz bem assim? Me Não, diz. Com essa pressão, a pressão é normal, mas com essa pressão desmedida, com essa cobrança sem limites, orientador que manda. Eu não vou nem dizer o nome da minha amiga, mas ela tá aqui, ela sabe que eu vou falar isso pra ela. Orientador que manda mensagem pra pessoa 10 horas, 11 horas da noite. Entendeu? e faz parte também, muitos de nós que estamos aqui agora, em algum momento, né, vai estar ocupando essas posições na universidade. Faz parte da nossa responsabilidade não reproduzir esse tipo de comportamento. E é exatamente isso, que é o que acontece. Geralmente, esses professores que têm este costume de fazer assim, é porque eles foram na época que foram estudantes de pós-graduação, também passaram por isso, e aí vai. Agora eu vou me vingar. E eu já escutei muito isso de colegas meus na pós-graduação. Quando eu for professor, também vou ser assim, não sei o quê, não sei o quê. Então, é uma história que é uma bola de neve, é uma história que não vai ter fim nunca. Se a gente, não só, eu não vou colocar responsabilidade só para a docência e para a coordenação e para lá, não. Exato. Para todo Nós, mundo. enquanto colegas, também. Entendeu? Para todos. Gente, se ajude, todo mundo cresce junto. Todo mundo ali tá no mesmo barco, tá? Não esqueça isso. E outra coisa, às vezes, você negar uma ajuda a alguém, tenha certeza, meu filho, que uma hora você vai precisar da ajuda daquela pessoa. Porque na pós-graduação você vai ver pessoas com habilidades totalmente diferentes A e gente que se vai. complementa. Exatamente. E vai chegar uma hora que você vai precisar daquela pessoa. Então, faça o bem, tá? Ajude mesmo. Sem querer, sem desejar. E outra coisa, né? Sem desejar nada em troca. Porque o também que você vai ver de que você vai ajudar a gente. E quando você precisar da pessoa, a pessoa vai. Então não espere, faça de bom grado mesmo. Faça porque você vai se sentir bem, tá? Ai, gente, eu tô pouco tempo. Gente, 5 nós temos minutos. 5 minutos ainda. Gabi, eu acho que vamos nos encaminhando para o Eu, fim. Eu acho que, nossa, foi um grande prazer te receber aqui no meu Insta. Você é prazer todo maravilhosa. meu. Seu trabalho... Eu fiquei tão nervosa. Eu não tenho coragem nem de assistir essa live depois. Eu te falei que seria um bate-papo, gente. Foi um grande bate-papo hoje. Realmente, assim, eu quis que você mostrasse a sua história também para o pessoal aqui que me segue. E assim, eu acho que a gente tem muito a desenvolver ainda. Eu acho que eu falei isso nos stories e eu reforço aqui. Gente, saúde na pós-graduação não tem que ser tratado sazonalmente. Não é assim, de vez em quando a gente lembra de se falar sobre isso. Não, gente, tem que ser permanente. Essa é pauta permanente. Então, aqui no seu Instagram, obviamente, e aqui no A Doutoranda eu também me comprometo a falar mais sobre isso, a manter esse assunto vivo. Então, assim, muito provavelmente vocês vão ver bem mais a Gabi por aqui também. Ai, que linda! Ela gostou, hein? Você quer dizer que Como ela é que gostou, diz, hein? né? É só marcar. E Gente, que nem bom precisa que contar, vocês... né? Que você como é? Tem carteira VIP, né? Dos meus parceiros lá da Pagando de Free. Gente, realmente, assim, esse Instagram aqui tá me permitindo conhecer muita gente bacana. Tem pessoal mais da área técnica, tem pessoas que estão na mesma situação que eu, e tem pessoas como você também que estão aqui para ajudar e para mostrar mesmo
para trazer conhecimento por meio da sua experiência, né? Para mais pessoas não passarem pelo que você já passou. Muito obrigada, Gabi. Gente, e viver não cabe no Lattes. Viver não cabe no Exato. Lattes. Viu? Exatamente. Ah? Então, Beijo pra todo mundo. Muito Boa obrigada. noite. Valeu, a live vai ficar salva aqui, tá? Cheiro. Obrigada, Gabi. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.